Olá, quarto ano! Nós vamos a mais uma aula de história, né? E vamos dar continuidade o contexto histórico com a presença dos negros, só que agora escravizados, né? Eles estão escravizados, estão trabalhando aqui, né? Nas lavouras, conhecendo sobre a cultura afro-brasileira. Vamos lá. A participação dos negros na construção do Brasil. Contribuição dos negros à linguagem. O que eles trouxeram na linguagem deles? As palavras que eles falavam na linguagem. A influência africana no português do Brasil, que em alguns casos chegou também à Europa, veio do Iorubá, falado pelos negros vindo da Nigéria, e notada principalmente no vocabulário relacionado à culinária e à religião, e também do quimbundo angolano, em palavras como caçula, cafuné, moleque, machixe e samba, e entre centenas de outros vocabulários. Então vamos entender. O nosso português, ele sofreu influência desse povo que veio da Nigéria, e os angolanos também. Então eles trouxeram algumas palavras, tá? Na culinária, deixaram para a nossa alimentação acarajé, munguzá, quibe, farofa, vatapá, que são pratos originalmente usados como comidas de santo, porque eles ofereciam aos santos, né? Ou seja, comidas que eram oferecidas às divindades religiosas cultuadas pelos negros, porque eles acreditavam nas divindades religiosas e eles cultuavam e agradeciam com comida, né? Então era o cuscuz, feijoada. Uma, uma teoria muito interessante sobre essa feijoada aí. A gente vai ver. A farofa. Foram incorporados aos hábitos alimentares dos brasileiros o angu, o cuscuz, a pamonha, a feijoada, que foram nascidos na senzala. Eles faziam na senzala. E era feita a partir das sobras de carnes das refeições que alimentavam os senhores. O uso do azeite de dendê, leite de coco, temperos e pimentas, e de panela de barro e de colheres de pau. Eles usavam a colher de pau, que hoje virou nossa colher de pau, mas a nossa colher de pau é bonitinha. A deles não, era um pau qualquer que eles pegavam e mexiam a comida. E aí virou a colher de pau. E aí vamos lá. Existe uma teoria muito interessante da feijoada, que a feijoada é feita de orelha de porco, cabeça de porco, pé de porco, tudo aquilo que os senhores não gostavam, né? Os senhores de engenho não gostavam, não comiam e jogavam fora. O que eles faziam? Pegava aquilo, botava feijão e cozinhava e virava uma feijoada. Aí. Só que essa colher de pau aqui é muito bonitinha, né? Contribuição dos negros ao folclore. Vamos ver. O folclore é entendido como conjunto de manifestações espirituais, materiais, culturais de origem popular. É transmitido de pai para filho, né? As pessoas vão falando e vão levando. Compreende assim as tradições, festas, danças, canções, lendas, superstições, comidas típicas, vestimentas e artesanatos. Isso significa que isso veio dos negros lá atrás e que foi vindo, trazido pelas pessoas falando oralmente, ensinando umas outras de geração para geração. E hoje nós temos aí o nosso folclore. A escravidão foi responsável pela contribuição africana
para o folclore, principalmente porque os negros eram trazidos de diversas áreas do velho continente. A dança, né? Quer dizer, o frevo. Então, se ele foi trazido daquela tribo, ele trazia a dança dele, da outra. Então, foram uma mistura, né, de coisas. Então, teve origem na capoeira, frevo, cujos movimentos foram utilizados para evitar a repressão policial. O nome vem da ideia de fervura, é, pronunciada incorretamente como frevura, né? E não, desculpa, é fervura. E ele foi pronunciado como frevura. É uma dança coletiva, executada com uma sombrinha que teve para manter o equilíbrio, teve que ter, né? Que serve para manter o equilíbrio e embelezar a coreografia. Atualmente é símbolo de carnaval em Pernambuco, tá? Tem o maracatu, que é propriamente um desfile carnavalesco, remanescente das cerimônias de coroação dos reis africanos. Eles coroavam os reis africanos. A tradição teve início pela necessidade dos chefes tribais, vindos do Congo e da Angola, né, de expor sua força e seu poder. Mesmo com a escravidão, atualmente faz parte do Carnaval de Pernambuco. Tá? E temos a capoeira. A capoeira trazida pelos negros da Angola inicialmente não era praticada como luta, mas como dança religiosa. Mas no século XVI, para resistir às expedições que pretendiam exterminar Palmares, os escravos foragidos aplicavam como um movimento de capoeira para se defender, né? E dizem que eles estavam no meio do canavial e aí eles estavam treinando. Ganhou, virou uma dança e tudo, e ele é baixinho porque ele estava no meio do canavial e chegava o capataz e ele fingia que estava dançando, mas na verdade ele estava treinando para sair uma luta para sair daquela situação e ir embora, né? O Decreto-Lei de 487 acabou temporariamente com a capoeira, mas os negros resistiram até a sua legalização. E em 15 de julho de 2008, a capoeira foi reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro e registrada como um bem cultural na natureza imaterial. Entre os instrumentos trazidos pelos africanos, para o Brasil se destacam as percussões, né? Tem alguns instrumentos, o afoxé, o atabaque, o agogô, o berimbau, são instrumentos que eles traziam e alguns que eles foram realizando aqui. Beijinhos da tia Elaine, hoje é quinta-feira, incrível, feliz para vocês. E bom, hoje pode comer um pouquinho de doce, tá bom? Beijinho, fica com Deus.